Neste mês de abril, a cidade de Bauru tem uma programação extensa voltada à educação e conscientização no trânsito. Para conversar com a gente sobre esse cenário e dar aí um pouquinho o panorama, né, do número de acidentes e de como anda se comportando o motorista e o pedestre bauruense, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Anauá Moreira, que é chefe do setor de educação para o trânsito e mobilidade da Endurbe em Bauru. Mais uma vez, gentilmente aceitou o convite para este bate-papo. Anauá, seja bem-vinda. Olá a todos. É uma felicidade de estar aqui no Espaço Aberto, falando com você, com o pessoal de casa que nos assiste, e muito bacana, justamente por ser esse tema, né? A qualidade de vida da gente no trânsito, né? Para que a gente evite o acidente nosso, da nossa família e dos nossos companheiros em Bauru e no país. Anoá, primeiro vamos começar falando sobre o comportamento, a conduta do motorista e também do pedestre aqui na cidade. Vocês da Endurbe têm alguma estimativa, algum dado, alguma pesquisa, algum levantamento nos últimos anos com relação ao número de acidentes? Cresceu, diminuiu? Os motociclistas também, como é que andam se comportando? Vocês têm essa estimativa? Sim, desde do trabalho da década de segurança, né, no trânsito, de 2010, 2020 para cá, a gente vê que, infelizmente, o número de acidentes, ele diminuiu, porém os fatais aumentaram. Então, a gente vê que a agressividade ainda está muito forte, né? Com relação às motos, elas agora são as principais vítimas. Antes a gente tinha o pedestre como principal vítima, mas com o processo de predominância das motocicletas, pela sua velocidade, pelo seu baixo custo, a gente vê que os motociclistas estão sendo as principais vítimas. E já nesse sentido, eu digo aos motociclistas que, calma, é melhor chegar um minuto atrasado do que não chegar, né? A gente vê que, às vezes, a pressa acaba levando a pessoa ao acidente, às vezes, até um problema no corpo, né? A perda de uma mobilidade, e às vezes até a perda da vida. Então, sempre ande com cautela, capacete bem afivelado, viseira fechada, para que se preserve o nosso bem maior, que é a vida, né? Então, esse é o nosso panorama de acidentes. Infelizmente, a gente quer que em Bauru, no nosso país, o índice de acidentes seja zero. A gente não quer que ninguém se machuque, porque a maior parte dos acidentes de trânsito, ele deve e tem que ser evitado por nós, né? É o ser humano que conduz a máquina. Então, a gente tem que ter a cautela e entender que o trânsito é um fenômeno coletivo. Não é só a nossa vontade que deve predominar, né? A gente tem que chegar nos lugares, a gente tem que cumprir os nossos compromissos, porém, nós estamos juntos no trânsito. A gente tem que fazer com que o trânsito flua junto, né? Então, tem que sempre olhar ao seu lado, sempre olhar no retrovisor, sempre usar o cinto de segurança, sempre ter atenção a si e aos outros. Certo, né? Você comentou sobre esse comportamento do motociclista, a pressa como a grande inimiga, né, de quem conduz uma motocicleta. No caso do motorista de veículo 4 rodas, o celular ainda é o grande vilão, o grande perigo e motivador de acidentes no trânsito? Você sabe que a gente sempre brincava aqui no setor, faz tempo que eu estou no setor de educação, e a gente achava, sempre falava assim, que o álcool era o demônio do trânsito. Mal sabia a gente que o demônio maior ainda estava para chegar, que é o celular. O celular, eu sempre falo, principalmente aos jovens, que ele é ótimo, né? Tanto que a gente está aqui via celular. É um equipamento maravilhoso, só que ele tem que ser usado com medida, né, com equilíbrio. E no trânsito ele não deve ser usado, porque a gente vê realmente o uso do celular na direção, as pessoas se acostumaram com isso. Só que segundos de distração no celular, você pode não ver o semáforo, você pode não ver o pedestre, você pode não ver um obstáculo que tenha na via, e daí realmente se machucar. Mesmo quando for uma ligação, vou atender rapidinho. Só que esse rapidinho, a hora que o assunto de repente chama sua atenção, só de se virar os olhos, né? Então isso já te distrai e pode te levar ao acidente. Então a recomendação é a recomendação que a gente recebe quando tira a carteira. Não use o celular. Pare, estacione e depois
veja o que aconteceu ali. Não tem ligação mais importante do que a sua ligação com a sua qualidade de vida, né? Então, o celular, a gente vê que, infelizmente, ele leva as pessoas ao acidente, à distração e ao acidente. Então, a regra é, não use. E como você disse, né, muitas vezes, além de usar o celular para fazer ou receber uma ligação, o motorista, você consegue visualizar que ele está digitando no celular enquanto dirige. Eu fico assim, impressionada, porque a pessoa, ela tá ali, ela vai devagar, né, e quer mandar até uma carinha feliz, né, na mensagem, mas, meu Deus, a pessoa não tá vendo o risco que ela tá correndo, né, e quem tá atrás, vê o motorista fazendo aquela ondulação, já sabe que, né, provavelmente ele está no celular, né, e tá impedindo, vamos dizer assim, a própria fluidez do trânsito, né? Quer dizer, você atrapalha todo o trânsito por causa de uma conversa que poderia ser feita daqui a pouco, com mais tranquilidade, sem o risco de você ter um acidente. Vamos pensar no acidente, assim, que não seja fatal, né? Mesmo uma batidinha hoje, o carro, ele está mais suscetível ao dano, né? Antigamente, a gente tinha os carros mais pesados, né? Que no choque não se estragavam tanto, porém, a gente dentro tinha um baque grande. Enfim, mas os carros hoje, eles são mais flexíveis, vamos dizer assim, né? Então, eles se amassam com facilidade. Qualquer bobeada no celular, você vai perder o para-choque ou tanto de dinheiro que você poderia usar para outras coisas que você vai usar ali, né? Fora a dor de cabeça, e daí as pessoas ficam nervosas, daí seu estresse vai no alto, daí seu compromisso que você tinha que chegar já não vai chegar, né? Você já perde o dia, se for no começo da semana, você perde a semana, né? Ou o final de semana. Então, por que não pensar e fazer aquilo no horário que é o certo, né? A hora que parar o carro, né? Então, com tranquilidade, cada momento tem a sua necessidade, né? Você tem um momento de falar no celular, tem um momento de direção, tem um momento de estar com a família, de estudar. Então, a gente precisa, né, equilibrar o uso do telefone e de dirigir mesmo com segurança, né? Uhum. E além do risco, né, de um acidente, uma colisão, uma batida de carro, você também está suscetível ao atropelamento de algum pedestre. O que vocês observam aqui com relação, já falando da conduta do motociclista, do motorista, com relação à conduta do pedestre, os riscos que eles estão correndo no trânsito e principalmente com relação à questão de atropelamento de idosos aqui na cidade? Sim. Um pouco antes de entrar no comportamento pedestre, deixa eu só fazer um adendo. Por que às vezes, na frente da escola, aliás, frente de escola é para a gente passar bem devagar, a 40 km por hora mesmo. Porque a 40 km por hora, você tem total discernimento para parar o carro ou para mudar de direção sem que haja o confronto, né, o atropelamento em si. Ou se tiver uma batida, aquilo machuca, mas né, sem grandes montes, vamos dizer. Já 60 km por hora, que é uma velocidade que a gente faz aqui normalmente na cidade, esse já pode trazer grandes prejuízos ao pedestre, né? Então, por isso, o motorista siga a sinalização. E em frente a escolas, por favor, dirija com cuidado. Se for levar ou buscar seu filho, faça-o corretamente. Estaciona mais para lá, vem andando, não pare de qualquer jeito, não desembarque a criança de qualquer jeito, né? Dê a mão, vá com ela até a escola. Falando do pedestre, nós fizemos uma ação ano passado e nós vimos a dificuldade das pessoas em usar os equipamentos de segurança feitos para ela. O semáforo de botoeiras, o semáforo de pedestre. Aqui na Rodrigues, a gente vê bastante casos de idosos que vêm ou para ocasião de pagamento, ou para as missas, para os cultos, e não é que não se importam, não se protegem o suficiente. Isso, não se protegem o suficiente na hora de atravessar. O semáforo não abriu ainda para o pedestre, vai ali duelando com o carro. Eu já vi idoso atravessando na transversal. Ai, que nervoso. Tem escanteiros para o pedestre não atravessar e eu vi o idoso saindo ali
como se fosse de trás do ônibus, passando no meio dos carros. Mas por que, gente? Né? Olha o perigo, porque além dos carros, tem as motos. As motos, quando o trânsito está parado, eles podem andar no meio e aí pegam os pedestres, né? Principalmente os idosos, que a gente, isso é um fato da vida, né? A gente vai perdendo a mobilidade conforme vai passando os anos, né? Mas essa perda de mobilidade a gente precisa compensar em sabedoria e experiência, de não arriscar a nossa vida nessa maneira. Então, quem é idoso, por favor, muita atenção no trânsito, espere o semáforo de pedestre. Se for o semáforo de botoeira, aperte e espere o semáforo de botoeira abrir. Tem muito usuário ali do semáforo de botoeira que acha que é só apertar e já fica verde para ele, mas não, precisa fechar o ciclo dos carros, né, para depois ele fazer a passagem pela faixa de pedestre, né, com segurança. Então, o pedestre, ele é muito responsável também no trânsito, ele também é um elo primordial do trânsito, ele tem que fazer o seu direito também, exigir seu dever, fazer seu dever e exigir seu direito, né? Atravessar na faixa com cuidado, olhando dos lados, né? Sempre observando o semáforo, sempre, se possível, né? Quando você tiver com criança pegando no pulso, né? Falando a outra faixa de idade, né? E quem tem idoso em casa, se for possível, não deixe ele que venha sozinho, né? Venha junto para ajudar, né? Se tiver algum momento de distração, a pessoa já corrige e já faz a travessia com segurança. Uhum. Ana, você comentou sobre essa situação na Avenida Rodrigues Alves. Hoje, o que você observa? Quais seriam os pontos mais críticos com relação a possibilidades de acidentes, de atropelamentos no trânsito de Bauru? Olha, eu vejo que a velocidade, ela assim, infelizmente, ela não é observada em grande parte da nossa cidade, né? As pessoas correm um pouquinho mais do que deveriam. O uso do celular, às vezes até no bairro, eu moro num bairro em Bauru, eu vejo pessoas ainda não usando cinto, né? O que para mim, assim, é um absurdo, porque eu já comecei a dirigir com cinto. Como que a pessoa não dirige usando cinto, eu fico meio abismada, né? Porque qualquer batida você se choca no volante e aí para um roxo é 2 palitos, fora perder um dente, né? Ou até ter um prejuízo muito maior, né? Motociclista sem usar a viseira, sem fechar aqui jugular. Eu já vi acidente da pessoa cair, o capacete vai de um lado, a cabeça vai do outro, né? Eu já sei de histórias, não aqui em Bauru, mas de pessoas que perdem o maxilar por não estar usando direito o capacete, né? Imagina. Então, são regrinhas, assim, que falam assim, nossa, mas, ai, tá muito quente em Bauru, não vou baixar a viseira. Mas, infelizmente, é só proteção, né? Passa um pouco de calor, mas seu olho está protegido, né? Assim um bicho não vai bater no seu olho, assim você não vai perder a direção, né? Então, são equipamentos para nossa segurança. A gente quer que todo mundo encontrar as pessoas, nossos amigos, nossos conhecidos, daqui a 20, 30 anos, com segurança e sem acidente de trânsito, que é uma coisa que a gente deve e tem que fazer por onde deve estar realmente. E aí as ocorrências de maior gravidade acabam sendo por conta desse comportamento, da velocidade permitida ser um pouco mais alta nas vias de grande circulação, grandes avenidas da cidade? Às vezes até nem em grandes avenidas, a gente vê alguns capotamentos, né, em ruas aqui em Bauru que a gente não sabe como. Eu não posso, assim, provar que foi, mas eu acredito que daí é a velocidade que não estava adequada, né, porque a pessoa capotar numa rua, assim, que, né, pequena, como que assim? A pessoa estava numa velocidade maior do que deveria, né? Então, a velocidade, o celular, né? Muitos acidentes também, a gente deve falar disso, que são provocados pelo uso do álcool, né? O uso de drogas. Então, a pessoa, ela toma uma dose e acha que pode dirigir, toma duas e acha que dirige até melhor, que é o mito que a gente tem, né? Ah, eu bebo e dirijo melhor. Só que não, só que não. Você perde seu sentido
de distância, você realmente, assim, vai apagando o seu cérebro, né? E até que apaga o seu corpo a bebida. Então, hoje está tão mais fácil você pegar um carro de aplicativo, não beba, né? Quando dirigir, não beba. E não use o celular também, né? Até porque, como você disse, o reflexo fica comprometido. E o que vem aumentando também, que a gente percebe no trânsito, aqui em Bauru isso não é diferente, não é só dirigir após ter consumido um volume de álcool, seja pequeno, seja mais alto, mas também sob o efeito de medicamentos psiquiátricos, né, Anauá? Infelizmente, nós somos uma sociedade que aderiu bastante ao uso de ansiolíticos, né? E esses remédios, a gente não sabe qual a reação no seu corpo. Muitas vezes, quando ele é prescrito pelo médico, o médico já sabe a dosagem, de acordo com o seu peso, seu histórico, mas a gente vê que, infelizmente, a gente tem o costume de indicar remédio, dar um remédio para uma pessoa, e às vezes até um antialérgico pode dar uma reação que a gente não imagina, né? Então, os medicamentos, eles também são drogas, né? Drogaria. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando usa o remédio e vai para a direção, ou mesmo como pedestre, né? Porque se você passa mal, de repente pode cair na cidade, né? Ou perto da via, né? Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com o nosso corpo, né? Com a nossa saúde, né? Mesmo os remédios, tenha muita atenção quando for dirigir, para que aquilo não te cause sonolência ou outra reação que possa interferir aí na direção. Ok. Bom, pensando em todos esses riscos, estes perigos, esse cenário que a gente tem aqui especificamente em Bauru, a Endurbe, especificamente o setor de educação para o trânsito e mobilidade da empresa municipal, está organizando, está promovendo neste mês de abril estas atividades de conscientização para uma melhor qualidade no trânsito. O que é que você destacaria? São várias atividades até o dia 26 de abril, mas dentre elas, o que você destacaria de mais relevante, né? O que motivou de fato aí vocês promoverem essas ações voltadas à conscientização? Nós acreditamos aqui no setor que a prevenção sempre é a melhor solução. Então, nós fazemos várias atividades para todos os públicos, para que a gente leve essa mensagem, né, de que realmente a gente pense antes do acidente. Esse ano, nós temos o tema da Secretaria Nacional de Segurança no Trânsito, né, a paz no trânsito começa por você. Então, sempre a gente leva essa mensagem. O indivíduo perante a coletividade fazendo a sua parte para que todos tenham segurança, né? E aqui no setor de educação a gente faz a contação de histórias para as crianças, né, da educação infantil até o terceiro ano do ensino fundamental, faz o teatro de fantoches do terceiro ano do ensino fundamental até o quinto ano. Para os jovens e idosos e adultos, nós temos as palestras e as dinâmicas, né? Até a gente convida as empresas que têm as suas CIPATs, né? Nós estamos à disposição para levar aí uma mensagem aos seus colaboradores, aos seus estudantes, para a gente repensar o trânsito aí, para que ele seja um fator realmente de deslocamento e não um fator de risco para a nossa vida. Né? Eu gosto muito da contação de histórias, mas eu sou meio suspeita, porque como eu tenho um filho de 6 anos, eu vivo contando histórias. Mas eu gosto de todas as atividades, mas a nossa contação é uma coisa bem bacana. As escolas que ainda não nos conhecem, né, podem nos contactar, que a gente vai aí com muita alegria. Essas atividades funcionam muito bem, né? Especialmente as atividades lúdicas funcionam muito bem para alcançar as crianças, né? As escolas, então, e entidades que quiserem entrar em contato com vocês, que quiserem participar, né? Colocar seus alunos, seus membros, seus integrantes para participarem dessas atividades de conscientização para o trânsito. Como é que faz o contato com vocês, Anauá? Quem desejar pode nos mandar um e-mail pelo e-mail mobilidadesegura@endurbe, endurbe com M de macaco e B mudo no final, .com.br. Então, repetindo, mobilidadesegura@endurbe.com.br.
E aí, por este e-mail, é possível não só agendar a participação em atividades, mas como solicitar e obter a programação completa de atividades neste mês, dias, horários, enfim, todas as informações aí referentes às ações que vocês estão executando. Sim, sim. Através do e-mail a gente entra em contato e daí a gente se coloca à disposição para atender os desejos aí do requisitante. E se não for nenhuma dessas atividades que você deseja, a gente tenta aí adequar para que possa servir a contento para qualquer entidade, empresa ou escola. Perfeito, a gente agradece a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV Rádio Câmara Bauru, da Ana Moreira, que é chefe do setor de educação para o trânsito e mobilidade da Endurbe. Gentilmente, mais uma vez, topou bater este papo com a gente aqui no programa para falar sobre esse assunto importante, urgente, que é segurança no trânsito. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, viu? Fico muito agradecida, espero que todos nós aí tenhamos a segurança no trânsito. Então, a paz no trânsito começa por nós, por você e por nós todos. Tá dado o recado. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui na TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!